Fala galera do canal, beleza? Há coisas que só acontecem com o Botafogo. Essa frase vai nos acompanhar pro resto da vida. Infelizmente, de forma negativa muitas das vezes, né? O Botafogo ontem deu mais um vexame diante da sua torcida, acabou perdendo um jogo de virada pro Grêmio, um jogo que estava 3-1. A exemplo do jogo contra o Palmeiras, que nós ganhávamos no primeiro tempo de 3-0, viramos o primeiro tempo pensando de 2-1, fizemos o 3-1 logo no começo do segundo tempo, o que me deu ali uma tranquilidade, me deu ali algo confortável, mas o Botafogo aprontou da dele e mais uma vez conseguiu ceder não só o empate, mas a virada do time do Grêmio nessa noite de quinta-feira, uma noite infeliz para a torcida do Botafogo, que saiu muito, muito magoada, assim como foi contra o Palmeiras. Princípios de confusão, de pessoas, torcedores saindo machucados do estádio, tanto fisicamente como psicologicamente. O Botafogo vem fazendo isso com a sua torcida no final desse campeonato, que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser nosso. E o Botafogo acaba estragando um ano que seria de festa para o seu torcedor, um ano que seria de alegria para o seu torcedor que sofre há 28 anos em busca de um título nacional. Galera, meu nome é Gledson DJ, botafoguense, eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, esse é o meu canal, e eu peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, que faça parte dessa comunidade, me ajude a crescer. Eu sei que é difícil para você, hoje ninguém quer saber de Botafogo, ninguém está vendo vídeo de Botafogo, ninguém está vendo notícias de Botafogo, acho que o torcedor quer distância do Botafogo hoje, mas eu preciso da sua ajuda, já que você está aqui assistindo, que você se inscreva no canal, que faça parte, que você indique pessoas para se inscrever no canal, que você que já é inscrito, que dê lá o seu like, que comente, que faça esse vídeo se tornar relevante na plataforma do YouTube para que eu possa crescer, alcançar 1.000 inscritos e alcançar as visualizações necessárias para o canal se tornar relevante. Galera, falando sobre o jogo de ontem, mais um desabafo, sem muita análise, sem falar muito do que foi o campo e bola, porque não há muito o que falar nesses momentos. Né? O Botafogo aí perdeu 4 jogos seguidos, né? Foram, se não me engano, 16 ou 17 gols tomados aí, sofridos nesses últimos jogos, né? O Botafogo não consegue se recuperar, não consegue deixar de patinar. O Botafogo está no terreno, parece que está naquele campo de sabão, né? Escorregando, escorregando, escorregando e não consegue se levantar. Os jogadores não aparentam força mental para poder vencer esse momento e está muito preocupante. Parece que realmente, de fato, o caldo entornou para o lado do Botafogo e do seu torcedor, que estava muito confiante. O torcedor que demorou a demonstrar confiança no time do Botafogo, né? E após aí a torcida entrar de vez, entrar de cabeça, esgotar ingresso todo o jogo, o Botafogo acabou decepcionando seu torcedor. Mas foram muitos motivos que levaram o Botafogo a chegar a esse momento, a chegar a esse ponto, né, de desconfiança dentro do campeonato. Eu praticamente tenho muito pouca esperança que o Botafogo vai conseguir reverter o quadro, né? O Botafogo precisa ganhar do Bragantino nesse domingo para poder voltar a sonhar, para poder voltar a crer no título, já que vai ter depois aí alguns jogos em casa com times aí da parte de baixo da tabela, que é o Santos e que é o Cruzeiro. E o Botafogo precisa vencer esses jogos, mas precisa antes de tudo ganhar do Bragantino e voltar a ter confiança. Saíram agora nesse momento que eu estou gravando esse vídeo algumas notícias de que o Lúcio Flávio não é mais o técnico do Botafogo e que o Botafogo estaria estudando a volta do Cláudio Caçapa. Né? Nessa altura do campeonato, qualquer ajuda é bem-vinda, tudo que for feito para mudar será bem-vindo, mas eu não acredito muito no que possa fazer o Cláudio Caçapa nesse elenco, que já está totalmente desacreditado, totalmente cabisbaixo, jogadores que não conseguem olhar num olho do outro, né? Você vê os caras de cabeça baixa. O Botafogo ontem foi uma peneira. O Botafogo não consegue fazer falta tática. O Botafogo não consegue combater. O Botafogo não consegue parar as jogadas, né? E há muita condução de bola dos adversários para dentro da área do Botafogo sem combate, né? Foi assim no jogo contra o Atlético Paranaense, foi assim no jogo contra o Cuiabá, foi assim no jogo contra o Palmeiras, contra o jogo do Vasco e ontem. Os jogadores pegam a bola, vão em direção à área do Botafogo e não recebem combate, não são combatidos, não são parados com falta. Os jogadores fazem o que querem do meio-campo para trás do Botafogo e deixaram quem livre? Soares. Somente o Soares, um jogador consagrado, um jogador que fez uma belíssima temporada
no Barcelona, ele fez um trio com Messi e Neymar, depois ele jogou sozinho no Barcelona, um goleador, um cara que sabe o caminho do gol, um cara que sabe como fazer gol, e um cara que não pode ficar sozinho dentro da área. Simplesmente o Botafogo deixou ele sozinho dentro da área, e ele fez o que fez, acabou virando ali o jogo para o time do Grêmio, deixando a nossa torcida em desespero, deixando a nossa torcida ali muito mal com o que aconteceu ontem. Mas, enumerando várias coisas que aconteceram para essa queda do Botafogo, são vários fatores, a torcida, na verdade, não sabe o que é, a torcida tira para todos os lados, a torcida culpa o PR, a torcida culpa a defesa, a torcida culpa Tiquinho, a torcida culpa todo mundo, culpa VAR, culpa CBF, culpa Ministério Público, a torcida do Botafogo está culpando todo mundo. Mas a verdade mesmo é que o Botafogo não se preparou para ser campeão. O Botafogo não se preparou para ser campeão. O Botafogo entrou no campeonato, assumiu uma condição de campeão, mas as suas janelas de transferência, a segunda janela de transferência foi um desastre. O Botafogo contratou jogadores para a próxima temporada, menosprezou o crescimento dos adversários, que iam voltar para o Campeonato Brasileiro após eliminações em competições fora do Campeonato Brasileiro, como Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, né? Esses adversários, após o término dessas competições, voltariam a jogar o Campeonato Brasileiro, voltariam a ter o foco no Campeonato Brasileiro, fora que algumas delas também se reforçaram, né? Algumas delas tiveram ali o reforço de alguns jogadores foram contratados para fazer parte ali do elenco, né, desses times. E o Botafogo parou no tempo. O Botafogo não contratou ninguém. O Botafogo simplesmente ignorou esse crescimento potencial dos adversários e contratou jogadores para o futuro. Matheus Ponte, o Adamo, o Hernandes. E o Botafogo contratou jogadores para o futuro, para o ano que vem, para um campeonato que ainda não aconteceu e esqueceu do campeonato 2023. Né? A saída do Castro foi algo doloroso, algo que quebrou o sistema do Botafogo. Né? O Botafogo ali trouxe ali o Caçapa, que conseguiu ali ter uma sequência muito boa, mas trouxe ali o Bruno Lage, que é um treinador que todo mundo concordou com a vinda dele, todo mundo concordou com a contratação do Bruno Lage, mas eu não conhecia o trabalho do Bruno Lage, a maioria não conhecia o trabalho do Bruno Lage e não sabia a capacidade desse treinador. Então o Bruno Lage veio a preço caro para fazer o que fez no Botafogo. Entendo o que ele fez, foi procurando mudanças, né? Ele já tinha ali a percepção que os adversários estavam estudando o Botafogo, estavam fazendo jogos duríssimos contra o Botafogo, porque o Botafogo já estava se tornando previsível. Os jogadores não entenderam essas mudanças, os jogadores não entenderam o que ele estava fazendo, protestaram, não fizeram o que ele pediu em campo, fizeram pirraça, essa é a verdade, mandaram ele embora para ficar com o Lúcio Flávio, achando que somente escalar o time do Luiz Castro ia resolver, e não resolveu. O Lúcio Flávio escalou o time do Luiz Castro, voltou a escalar, tivemos 2 vitórias, uma boa vitória contra o Fluminense, uma vitória muito ruim contra o América Mineiro, né, onde deixou ali a torcida preocupada, mas aconteceu após aquele jogo ali o Botafogo não vencer mais, o Botafogo não conseguir fazer mais uma campanha de campeão, e ficou provado que o problema não era o Bruno Lage, não era o Bruno Lage, não é a mesma. As escalações que o Lúcio Flávio fez, parecidas com as escalações do Luiz Castro, não surtiram efeito, porque não é só isso. Existem situações que precisam ser mudadas dentro de campo e o Lúcio Flávio não tem a capacidade de mudar o cenário de uma partida desfavorável, como vem acontecendo aí com o Botafogo. O Botafogo ontem ao fazer 3-1, e o Lúcio Flávio, ao ver a dificuldade de marcação do Botafogo, podia ter mexido no setor defensivo, podia ter feito alguma alteração no setor defensivo, de que ele colocasse 3 zagueiros, colocasse o Basto, tirasse ali o de Plácido, desculpa, gente, o Hugo, e colocasse o terceiro zagueiro, que recuasse mais ali o Danilo Barbosa, para poder reforçar uma marcação ali do Grêmio, que estava crescendo no jogo, que estava atacando o Botafogo, mas não. O Lúcio Flávio não tem capacidade para esse tipo de mudança, não tem capacidade de fazer uma leitura tática correta, e o Botafogo vem sofrendo derrotas após derrotas. E incrível, por mais que incrível que pareça, o Botafogo ainda é o líder do campeonato, depende só dele para ser campeão. Galera, dependemos muito desse resultado de domingo para poder continuar sonhando com esse título brasileiro, mas repito, como eu disse já no começo do vídeo, a torcida e grande parte da torcida e eu não acreditamos diante do cenário que vem acontecendo com os jogadores do Botafogo nos jogos, muito cabisbaixo, muito tristes e, cara, sem reação. O time do Botafogo não tem reação. Então, galera, foi um resultado doloroso, um resultado que machuca a torcida, que machuca o torcedor,
que afasta o torcedor. O 2024 do Botafogo vai ficar muito comprometido por causa desses resultados de 2023. Não pense você, do John Textor, que vai ter o apoio da torcida o ano que vem. Não vai ter. Acho que independente da campanha do Botafogo, somente numa eventual final de Libertadores ou de repente uma certeza de que o time vai ganhar um campeonato, a torcida vai voltar a apoiar, porque o Botafogo está condenado a 2024 a voltar a ter no estádio os 7 mil de sempre, porque a torcida se machucou muito esse ano, está muito abalada e acredito que muita gente não vai mais ao estádio apoiar o Botafogo e consumir os produtos do Botafogo, que vai causar um prejuízo e um atraso muito grande no projeto da SAF, que estava indo de vento e pouco. E o Botafogo, perdendo esse título desse ano, vai dar uma das maiores amareladas de todos os tempos do futebol mundial. Como eu disse, coisas que só acontecem ao Botafogo. Então, pior pode ficar, né? Pior pode ficar. Se o Botafogo perder o título e o Flamengo for campeão, aí, sinceramente, o torcedor do Botafogo vai ficar sem chão. Vai ser uma maldade com requinte de crueldade com o torcedor do Botafogo que não merece, diante de tudo que fez esse ano, para apoiar o time, para estar junto do time, para poder estar apoiando esses jogadores que agora estão amarelando e estão fazendo de tudo para entregar um campeonato praticamente ganho. Galera, aqui quem fala é Gladson DJ. Peço para você que se inscreva no meu canal, peço para você que já é inscrito que dê um like, que compartilhe, que vá lá nos comentários e mande uma mensagem para a gente poder bater um papo e poder conversar aí sobre esse momento ridículo que o Botafogo vem passando. Vamos ao próximo jogo, domingo contra o Bragantino, e a gente se vê até lá. Beijos, saudações alvinegras e fui!